Nós temos trabalhado aqui o tema de como Deus nos dá uma mente sã, como Ele trata a nossa mente, leva a uma condição de sanidade, de saúde, baseado na palavra, baseado na verdade, baseado em Cristo. Vou falar alguns assuntos hoje sobre o livre-arbítrio, sobre a consciência, né? Que a nossa mente tem 5 ingredientes básicos do nosso mundo interior. A vida emocional, são os sentimentos, a vida intelectiva, são os pensamentos, a vida volitiva, que diz respeito à nossa vontade, o nosso querer, a consciência e o livre-arbítrio. Nas ministrações anteriores, já falamos sobre o tratamento de Deus no intelecto, na emoção, na vontade. Hoje vamos trabalhar os temas da consciência e livre-arbítrio. No domingo que vem, teremos a Santa Ceia, eu não vou falar desse assunto. E no primeiro domingo de abril, eu vou encerrar essa série. Fomos criados à imagem de Deus, à sua imagem e semelhança. Somos semelhantes a Deus. Em que somos semelhantes? Vários aspectos. Deus é uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós também somos espírito, alma e corpo. É um só Deus que existe nas 3 pessoas da trindade. Também somos uma só pessoa, um só ser que existe no físico, no nível psicológico, que corresponde à alma, e no nível espiritual. Outra característica de Deus é que Deus é uma pessoa, ele é um ser. Deus não é uma energia, simplesmente, como alguns pretendem dizer. Deus é autoconsciente e autodeterminado. Ele tem noção, consciência de si mesmo. Quando Deus se refere a si, ele diz, eu sou. Em outro lugar, ele diz, eu sou o que sou. Porque ele é pré-existente, ele existe eternamente. Ele criou todas as coisas. E ele é autodeterminado. Ele tem vontade, ele tem propósito, ele tem intenção, ele tem planos para a sua vida, para a criação, para o ser humano. Também nós somos semelhantes a Deus nessas características, nesses aspectos. Nós existimos e sabemos, eu sou Fábio, eu estou aqui. Então, essa noção de estou vivo, eu existo, é uma noção que vem dele. Fomos criados à imagem e semelhança. Estamos conscientes de nós mesmos. E outra característica é, somos autodeterminados. Fazemos escolhas. Deus deu a você, a mim e a nós o livre-arbítrio. Então, todo o mover de Deus na nossa vida passa necessariamente por um assentimento, por um aceite, por uma concordância, por uma participação nossa. Ele não vai operar nada na sua vida violando a sua escolha. Ele chamou você para ser filho, para ser filha, para ser cooperador com ele. Então, a obra da salvação, Cristo fez uma obra completa, mas a pessoa precisa aceitar a Cristo.
Então, a obra da transformação, de Deus tratar sua mente e conduzir você a uma condição de ter uma mente sã, você participa passo a passo, escolhendo. Quando Jesus fala para a gente tomar a cruz e seguir a Ele, Ele está dizendo o quê? Que essa é uma parte nossa. A gente escolhe tomar a cruz ou não. E Deus quer tratar na nossa mente pensamento, emoção, vontade e conduzir Então, Deus quer nos conduzir a sermos regidos pelo Espírito, nas emoções, nos pensamentos, na vontade e na nossa consciência. O Espírito de Deus regendo todo o nosso ser. E o livre-arbítrio entra como a nossa parte nessa caminhada, nessa cumplicidade, nessa parceria com Deus. O ponto crítico é que nós nascemos em pecado, então desenvolvemos a nossa vida psíquica, psicológica, a nossa mente, nosso modo de ser, funcionando na base da carne. A Bíblia chama o pecado de carne. E, na caminhada cristã, a gente tem que sair do domínio da carne. Não é matando o corpo no sentido físico, mas é saindo de debaixo do domínio, do comando, né, os nossos instintos. E na vida cristã isso não basta, porque o Senhor nos chama para ser guiados pelo Espírito. Se vivemos em Espírito, ou seja, se você nasceu de novo, se você aceita Cristo como seu Salvador, você vive em Espírito, diz Paulo. Andemos também em Espírito. Andar em Espírito é ser guiado pelo Espírito de Deus. Então, é sair também, não só do jugo, de debaixo do jugo da carne, mas sair também de debaixo do jugo da alma. A alma é você, seus pensamentos, sua vontade, seus sentimentos. Muitas vezes não tem a ver com pecado, mas apenas emoções humanas, ideias humanas, vontade humana. Jesus jamais pecou e, num dado momento, a vontade dele não era exatamente igual à do Pai. Ele, na humanidade dele, tinha uma vontade diferente da do Pai, mas ele usou a capacidade de escolher, livre-arbítrio dele, e se rendeu, submetendo-se à vontade do Pai. Então, um ponto-chave é você perceber que esse timão, esse controle do seu livre-arbítrio está na sua mão. Podemos dizer que o livre-arbítrio é a chave do coração, é o miolo da sua alma. Então, a sua vontade é uma coisa, a sua escolha, seu livre-arbítrio, é outra. Nós não percebemos, mas muitas vezes vivemos sob o domínio da nossa vontade. E na caminhada, Deus quer trabalhar
para que a nossa vontade não prevaleça sobre a nossa escolha. Não é que Deus quer que a gente tenha vontade fraca. Não há problema você ter vontade. O que é problema é você ser servo, escravo, subjugado pela sua vontade e não regido pela vontade de Deus. Esse é o problema. Então, quando no caminho estreito a gente tem um impasse entre a nossa vontade e a de Deus, é aquele momento em que você vai render-se à vontade de Deus, como Jesus fez lá no Getsemane. Quando Deus olha para você, quando Deus olha para a sua pessoa, Ele não olha para o que você está pensando, ou para o que você está sentindo, ou para o que você está querendo naquele momento. Em primeiro lugar, Deus olha para o que você escolhe, mediante o que pensa, o que sente e o que quer. Porque você pensa muita coisa doida, eu também. Na nossa cabeça passa um monte de coisa estranha. Nossas emoções e sentimentos, igualmente. Nossa vontade não é boa, agradável e perfeita. Mas o que vale para Deus, a assinatura espiritual, é a sua escolha. Aquele sentimento errado, pecaminoso, você pode escolher não alimentar. Então, a vontade de Jesus, num dado momento, era diferente da do Pai, e ele escolheu fazer a vontade do Pai. Ele não pecou. Agora, eu vou pedir para botar o slide da arca. Vamos voltar a falar da arca. Naquela divisão do tabernáculo, o pátio corresponderia ao corpo, o tabernáculo representando Jesus, o homem perfeito. Então, o pátio corresponderia ao corpo, o altar do holocausto, que era a maior peça que havia em todo o tabernáculo, representa a cruz, era onde o sacrifício do cordeiro, a cruz onde Cristo foi sacrificado em nosso lugar. O santuário, com as 3 peças, representa a alma, e o santo dos santos, além do véu, o espírito. E falando de Jesus, o homem perfeito, a arca era o espírito de Jesus. E ela era feita de madeira revestida de ouro, por dentro e por fora. E ela tinha uma tampa toda de ouro puro. A tampa da arca não tinha madeira. E essa arca era a única peça que tinha 2 partes, porque a tampa era móvel. A arca foi feita acabada e a tampa foi feita separada. Ela era de ouro batido, ou seja, era uma peça de ouro, e foi entalhado o desenho de 2 querubins, cujas asas batiam, tocavam uma na outra, eles olhando de frente para o meio ali da arca, eles ficavam olhando numa atitude reverente, porque a glória do Senhor descia ali. Então, era toda uma peça entalhada em ouro puro. E esta tampa, chamava propiciatório, essa tampa da arca representa o Espírito de Deus. E o baú da arca representa o espírito humano de Jesus. Madeira, ouro,
E o baú da arca representa o espírito humano de Jesus. E Jesus é o mistério do universo. Todo mistério, todo segredo, toda sabedoria, toda ciência estão nele. E um dos mistérios da existência de Jesus é a sua natureza dupla. O que é isso? A natureza de Jesus é hipostática, uma palavra estranha, né? Quer dizer, ela é humana e divina ao mesmo tempo, ou teantrópica. Antropos quer dizer homem, theos quer dizer Deus. Então, Jesus tinha uma natureza teantrópica, divina e humana. Ali na arca, o humano era a madeira e o ouro era o seu lado divino. Então, ele era verdadeiramente humano, filho de Maria, e verdadeiramente Deus, filho de Deus, o Verbo que se fez carne. Então, esse mistério fala o Espírito de Deus unindo ao Espírito humano. Jesus, ao sair da água, depois de batizado, o Espírito de Deus veio sobre ele em forma de pomba. Ora, o Espírito de Deus não já habitava nele, não fazia parte da natureza dele? Fazia, mas veio uma unção especial para o início da obra dele, do ministério dele. Então, quando você aceita a Jesus como seu único e suficiente Salvador, você recebe o perdão dos seus pecados e o Espírito de Deus vem morar em você. Você vai ser gerado pela palavra de Deus, uma nova criatura, conforme a natureza de Deus, natureza eterna, imortal, semelhante à natureza de Jesus Cristo. Por isso somos chamados filhos de Deus. Então, esse novo nascimento, essa nova natureza, é um mistério que decorre daquele outro mistério, a encarnação, a dupla natureza de Jesus. Não sei se vocês sabem ou lembram do ensino médio, genética humana, que todas as células do seu corpo têm 46 cromossomos. 23 vieram do seu pai e 23 vieram da sua mãe. Mas os gametas são células reprodutivas. O espermatozoide é um gameta, o óvulo é um gameta. O espermatozoide, gameta masculino, o óvulo, gameta feminino. São as únicas células do corpo humano que só têm 23 cromossomos. Então, quando ocorre o milagre da fecundação, o óvulo recebe a presença do espermatozoide, então juntam os 23 cromossomos da mãe, no óvulo, com os 23 cromossomos do pai, no gameta masculino, o espermatozoide. E ali forma a primeira célula do seu ser, com 46 cromossomas, aquela mistura vinda do seu pai e da sua mãe. E aquela primeira célula, ela se multiplica, vai se multiplicando com esses
46 cromossomos, com a genética que veio do seu pai, com a genética que veio da sua mãe, e vai reproduzindo aquilo. Nesses cromossomos é que está o código genético, aquela espiral proteica, né, do seu genoma, da sua gênese, da sua origem, da sua herança, que você herdou dos seus pais. E esta célula se multiplica, cria a mórula, e a mórula vai multiplicando e forma o embrião, o feto e você, o bebê. Quando você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, a natureza de Deus foi implantada em você. Não é uma coisa mais ou menos, não. A natureza de Deus foi implantada em você. O seu espírito, a sua arca, recebeu uma tampa diferente, nova, ouro puro, o Espírito de Deus. E se fez um só Espírito com você. Então, eu posso afirmar, a natureza de Deus está implantada em você. Você é filho, você é filha de Deus. É como se você tivesse recebido a mesma natureza de Jesus, divina e humana. É como se você tivesse recebido os cromossomas de Jesus. Veja o que Pedro diz na sua segunda carta, capítulo 1, versos 3 e 4. Visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e espiritualidade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais, por essa glória e virtude, ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Participantes do quê? Da natureza divina. Da natureza de Deus. Por isso, Paulo, então esse é 2 Pedro 1, 3 e 4. 2 Coríntios 5, 17, Paulo diz, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E 1 Pedro 1, 23, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Então, você recebeu essa natureza de Deus pela palavra, pelo poder, pelo Espírito de Deus, que se uniu ao seu Espírito e se fez um só. A arca era uma peça com duas partes. E assim é na sua vida. Só que você nasceu de novo, você vive em espírito. Mas, enquanto não amadurece, não caminha, Deus não transformou sua mente numa mente sã, você ainda não anda em espírito. E aí, a sua alma ocupa todos os espaços, seus pensamentos, sentimentos, vontades, e você pouco percebe
essa natureza de Deus, mas ela está lá dentro de você, no fundo do seu ser, e faz parte de você. Isso está implantado em você. Então, o Espírito do Senhor está unido ao seu Espírito e ele é fonte de direção para você. Lá dentro da arca tinham as tábuas da lei com os 10 mandamentos, direção, palavra, orientação. O Espírito de Deus dentro de você orienta, corresponde ao intelecto. Ele é fonte de motivação para você. O pão, o maná. Motivação tem a ver com as emoções, o tempero da vida. O motivacional é muito importante. E quando Deus é a fonte motivacional na sua vida, de afeto, de conexão, de alegria, sua vida é recheada, é preenchida com o gozo da presença do Senhor. E você, nas suas lutas, nas suas caminhadas, existe um tempero enquanto você anda, existe a força que vem da alegria do Senhor. E pensa, o Espírito de Deus habita no seu espírito e lá de dentro de você vem a determinação, o poder para fazer e ser aquilo que Deus determinou que você seja. Então, a vara de Arão que estava lá dentro da arca. Então, dentro da arca tinha as tábuas da lei, o vaso com o maná e a vara de Arão. São 3 aspectos do Espírito que nutrem a nossa alma na equivalência do pensamento, as tábuas da lei, o intelecto, o candelabro, dos sentimentos, a mesa, a emoção, o vaso com maná, e da vontade, volição, o altar do incenso, a vara de Arão. Deus faz você ser, pela força dele, pela inspiração dele, pela regência dele, uma pessoa determinada. Uma coisa é a pessoa ser teimosa. Teimosia é a persistência no erro. Determinação é a persistência na verdade, no certo. O Senhor faz você ser determinado no seu andar, no seu caminho. Por isso, Paulo fala em Gálatas 5, 25, já citei aqui, vou citar de novo. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. É o Senhor regendo o nosso interior. Pode colocar o outro slide? Isso. Então, aqui está a planta baixa do tabernáculo. Essa falam das 3 áreas. A primeira área aberta era o ambiente do pátio, o segundo ambiente, o santuário, e o Santo dos Santos. O terceiro ambiente, onde tinha a arca. Agora eu vou falar da consciência. Então, eram 3 véus. 3 véus. Ou seja, a porta do tabernáculo. Está vendo essas 3 cores ali? Azul, púrpura, era branco, azul, púrpura, carmesim. Eram 4 cores. Os véus eram feitos, a porta do santuário, a porta do tabernáculo, a porta do santuário e o véu do Santo dos Santos. Todos 3 eram feitos de tecido
de linho, com apliques bordados de azul, púrpura e carmesim. E no véu, entre o santo e o santo dos santos, tinha fios de ouro. E os dois, a porta do tabernáculo e a porta do santuário, eram o desenho de querubins era bordado, mas no Santo dos Santos era obra trançada. Na medida que foi trançando, formando aquele tecido, foi trançando e formando os desenhos dos querubins. Esses 3 véus falam dos 3 níveis da consciência: físico, psicológico e espiritual. Então, nossa consciência, ela tem essas 3 dimensões: corpo, alma e espírito. Por que os véus representam a consciência? Porque a sua consciência, ela é que filtra. Ela funciona como um filtro. O que entra em você, se você tem uma boa consciência, ela vai checar, ela vai provar, ela vai filtrar. O que sai de você, se você tem uma boa consciência, você vai também avaliar. O que sai em termos de palavras, de ações, de comportamento. Então, esses 3 véus falam dos 3 níveis da consciência. Já falei aqui uma vez que a consciência ela pode estar, porque somos pecadores, a nossa consciência, em geral, está fora do prumo. À direita é uma consciência contaminada, que seria uma consciência hipersensível, um sistema de alerta, de alarme, que está sensível demais. Então, a consciência contaminada acusa tudo e mais ainda, alguma coisa. A pessoa sente culpa demais, tem uma autocrítica exagerada, critica tudo, para ela tudo é pecado. Então, essa consciência está exagerada. Paulo fala de consciência contaminada. No outro extremo, à esquerda, tem uma consciência cauterizada, que ela é sensível de menos. A pessoa peca, a pessoa erra e acha que a consciência dela não lhe incomoda, não dói mais, não sente mais, está endurecida. Cauterizada quer dizer endurecida, insensível. E o que Deus quer para nós é que tenhamos uma boa consciência. O Senhor quer tratar a nossa consciência. Veja o que Jesus fala em Mateus capítulo 7, Sermão do Monte, versos de 1 a 5. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Argueiro é um cisco. Jesus está falando, no teu olho tem uma trave, tem um cascalho, um troço grande. E você fica querendo tirar o cisquinho do olho do outro. Não julgueis para que não sejais julgados. Não condeneis para que não sejais condenados. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço.
Ou seja, vão devolver para você. Porque com a mesma medida com que medirdes, os medirão de novo. Então, Jesus não está falando que a nossa consciência não deve emitir nenhum juízo de valor de certo e errado. Mas ele está dizendo que a sua consciência não deve funcionar segundo a carne, que a sua consciência não deve funcionar segundo a sua alma, segundo o que você pensa, o que você acha, o que você sente ou o que você quer. Que a sua consciência tem que sair do domínio da sua alma para o domínio do espírito. Só que a gente julga o tempo todo. Não tem jeito de você desligar a sua consciência. Não tem jeito. Ela funciona, queira você ou não. Você está avaliando, escrutinando, checando, provando, criticando tudo e todos o tempo inteiro à sua volta. Essa é a função dela. Só que, quando a gente entra nesse caminho de aprender com o Senhor, de deixar Ele tratar a nossa mente, nós vamos ver o quanto a gente julga segundo a carne, o quanto a gente julga segundo os nossos conceitos naturais, segundo o nosso pensamento. Você já viu, você vai falar uma coisa e a pessoa imagina o que você vai falar e diz para você. E não era nada daquilo? Já aconteceu com você? Ou você vai falar alguma coisa e a pessoa não deixa você falar. Ela julga que sabe o que você vai falar e erra. Só que você também faz isso. Fica mais claro para você quando acontece do outro para com você. Quantas vezes a gente emitiu um juízo de valor, uma crítica, um nariz torcido, e depois a gente viu que não era nada daquilo? Quantas vezes você achou que uma pessoa era antipática e ela apenas era tímida? Então, Deus quer tratar a nossa consciência para tirar a gente dos excessos do pensamento crítico, da condenação, e levar a gente a uma boa consciência. Paulo diz: eu a ninguém julgo e nem mesmo a mim mesmo. Não quer dizer que ele não tinha um juízo de valor de certo e errado. É como se ele dissesse assim: eu não julgo ninguém segundo a carne. Em outro lugar ele diz isso. Então, a boa consciência vai emitir um juízo de valor correto, preciso, adequado. Quantas vezes você entra no ambiente e fica achando que o outro está achando? Quantas vezes você se furta de viver alguma coisa porque você acha que o outro vai achar? Ah, não vou na praia porque, sei lá. O sei lá tem a ver com o quê? Muitas vezes com os seus julgamentos. Você julga as outras pessoas e fica achando que as outras pessoas vão julgar você. E isso e aquilo, o seu corpo, o seu jeito de ser, o seu jeito de funcionar. Então, às vezes, a gente não percebe o quanto esse lado da nossa consciência prende a gente nos relacionamentos erradamente. É um julgo. Não é que Jesus ligou o botão da indiferença, estou nem aí, e não ligasse de jeito nenhum para o que os outros pensavam dele. Mas ele não julgava segundo a carne. Ele amava, mas ele avaliava as pessoas adequadamente. Quando era hipócrita, quando era mentiroso, quando era traidor. Ele sabia muito bem quem era Judas.
Então, Jesus, a boa consciência, a pessoa não é inocente, não é ingênua, não é regida pela cegueira. Não, ter a boa consciência é você acreditar nas pessoas, em princípio. Se você desconfia de todo mundo, em princípio, você não tem uma boa consciência. Se você acredita em todo mundo ingenuamente, você também não tem uma boa consciência. Se você desconfia de todo mundo em princípio, ela é contaminada. Se você confia ingenuamente todo mundo, ela é imatura. Ela não aponta os perigos, porque a consciência é a sede que vai trazer os nossos valores, as noções de certo e errado, de bem e mal. E ela toca o alarme quando nossa conduta não está adequada. O Espírito Santo fala na nossa consciência para nos convencer do pecado. Então, podemos dizer que a consciência ela tem essa expressão nesses 3 níveis: físico, que é eu estou acordado, eu estou aqui, eu estou no estado de alerta, eu estou consciente. Psicológico, eu sou Fábio, percebo você e eu avalio as coisas à minha volta, eu emito um juízo de valor de certo e errado. E a consciência espiritual, eu tenho o faro das coisas espirituais, eu tenho consciência das coisas espirituais. Quando Deus está falando através da pessoa, pode ser um mendigo, eu percebo que Deus está falando comigo. Eu tenho consciência das coisas espirituais. Jesus funcionava assim. Ele não se deixava levar pelas aparências, pela indumentária da pessoa, pela atitude religiosa. Ele conhecia o coração, ele tinha consciência espiritual. E, às vezes, a gente confunde a voz da consciência com a voz de Deus. Por quê? Porque Deus fala na nossa consciência. O Espírito Santo fala com você através da sua consciência. Ele convence você do pecado e leva você ao arrependimento, e isso ajuda você na caminhada. Porém, a voz da consciência não é necessariamente igual à voz de Deus. Porque, embora o Espírito Santo fale na sua consciência, a sua consciência funciona de maneira humana, independente. Então, existe a voz de Deus, que fala na sua consciência, e existe a sua voz do pensamento humano, que esta, no domínio da carne, do pecado, no domínio da alma, do seu pensamento, do seu sentimento, do seu querer, pode estar contaminada, cauterizada, pode estar num mau funcionamento. E, às vezes, você fica se condenando, se acusando, e o Espírito de Deus não está acusando você. A religiosidade excessiva que oprime a pessoa começa dentro dela mesma, no próprio funcionamento da consciência da pessoa. Então, nós devemos temer a Deus, guardar os mandamentos de Deus, ter valores, noção de certo e errado, mas somos livres em Cristo Jesus. Então, a boa consciência ela não vai ficar atazanando você, entende? A nossa voz da consciência, quando está falando demais, tudo critica o outro e a si mesmo,
Está errado. Não é a voz de Deus. E a terceira voz, que pode acontecer também, é a voz do inimigo. O diabo também fala na sua consciência. Ele também sabe que você tem uma consciência sensível e ele ataca você lhe acusando. Às vezes, lhe acusando de pecado quando não há pecado. Outras vezes, lhe acusando de pecado quando você está num processo de arrependimento para dar a noção de que não tem jeito. Você não vai ser perdoado porque dessa vez foi muito brabo. Para sua fé ficar prisioneira de uma sentença que não vem da palavra de Deus, mas que vem da acusação do inimigo. E você precisa discernir essas três vozes: a voz de Deus, a voz da sua própria consciência e a voz do inimigo. Então, quando Deus trata a gente, ele vai ensinar a gente a ter uma boa consciência, sensível ao Espírito Santo, de que discerne as coisas espirituais, mas que discerne as coisas do humano, do comum, sem uma crítica exagerada e sem uma aprovação de tudo e todos ingenuamente, inconsequentemente. A boa consciência era a consciência de Jesus. Os três véus, as três portas, filtravam as coisas. Ninguém poderia entrar no santuário a não ser que fosse um sacerdote. Ninguém poderia entrar no Santo dos Santos a não ser que fosse o sumo sacerdote uma vez por ano. Então, os véus eram uma barreira para o erro, uma barreira contra aquilo que ofende a Deus. A boa consciência, ela emite um juízo de valor e ensina para a gente o temor do Senhor. Então, ainda vamos ver um pouco esse assunto da consciência na nossa próxima ministração, no primeiro domingo de abril. Semana que vem a gente vai ter a Santa Ceia, e não vou ministrar esse assunto. Mas vamos fazer uma oração para a gente encerrar. Senhor, é muito bom te pertencer. É muito bom comer da tua carne, beber do teu sangue. É muito, muito, muito bom participar da tua natureza, ter os teus cromossomos, ter a tua genética implantada em nós, sermos filhos de Deus. E queremos andar segundo esta nova natureza que o Senhor nos deu. E alcançar uma vida mental, espiritual saudável, alcançar o funcionamento de uma boa consciência. Ajuda-nos a caminhar contigo. Muito, muito, muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Glória a Deus, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Bom